Bom dia, pessoal. Para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite, é boa noite, né? Esse programa vai ser gravado, então quem for ouvir, vai ouvir a hora que quiser. Estamos aqui no primeiro Conexões Democráticas e primeiro quero passar a bola para se apresentarem. Quem está aí primeiro? Vamos falar aí. Mauai está Vamos aqui. começar da tela. Mauai. São Quem Paulo. mais? São Paulo. Quem mais? Fernando Ferrari, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eita lugar bonito. Quem mais? Quem mais quer falar? Diogo, fala de onde você está, Diogo. Diogo Dutra, falo de São Paulo, capital. Severino falando de Alto Paraíso de Goiás. Não é o chique, não, né? Severino Lucena. E você, Marta? Onde você está? Você está com um fundo psicodélico aí, bacana, hein? Isso. Um dos quadros do meu sobrinho. Ah, que ótimo. Em Rio de Janeiro. Legal. Então, hoje nós vamos falar sobre desconstrução da guerra, né? A gente comentou da gente começar, a gente ter esse assunto que todo mundo está antenado, essa vibe de resistência democrática. Então, eu queria passar a bola aí para quem puder já falar um pouco sobre a experiência pessoal de vivência desse momento que a gente está vivendo, né? De muita guerra, muita polarização, muita desconstrução de discurso racional, que você tem uma enorme profusão de mentiras e assuntos que não dizem respeito a cada um de nós, né? Eu acho que então eu queria passar a bola em primeiro lugar para quem que pudesse falar de alguma experiência pessoal que está vivendo sobre isso e que pudesse meio que dar o primeiro toque de bola, né? Para a gente poder avançar nessa conversa. Quem se habilita? Bom, eu vou me habilitar aqui. Eu vou falar que é o seguinte. Quando a gente fala de democracia, e pelo que eu tenho estudado ao longo desses 7 anos aí sobre redes sociais, democracia, autocracia, porque se a gente for definir, autocracia é guerra. Autocracia é quando um poder quer acabar com as redes, quer acabar com as pessoas se comunicando, com as pessoas interagindo. E aí vem o poder, pá, pronto, verticaliza aquilo e a horizontalidade fica prejudicada. Quando você fala de polarização, quando você fala de guerra, de essa coisa de criação e manutenção de inimigos, nós estamos no ambiente da guerra. E isso é que está gerando esse clima, essa emoção que nós estamos vivendo, que é uma emoção de altíssima tensão, de estresse, e onde a nossa liberdade, no sentido da democracia como liberdade, ela está sendo prejudicada pela guerra, pela autocracia, por isso que está acontecendo. Isso me preocupa neste momento. Mas muito. a sua experiência assim, de vivência do dia a dia, Mauai, o que você pode contar assim, a respeito disso? A minha experiência no dia a dia com a guerra, por exemplo, trancado dentro de casa, o que eu tenho procurado fazer? Como eu sou compositor, sou músico, sou escritor, eu tenho procurado perceber essas emoções em mim e nos ambientes que eu estou, nos ambientes, principalmente na percepção do que está acontecendo na política. Eu acho que é aí que eu estou entrando. Então, a experiência pessoal é essa percepção deste ambiente de guerra, e aí eu tenho tentado trazer em forma de reflexões poéticas, com música, isso, e de alguma maneira contribuir para as pessoas pensarem sobre isso. Pensarem no que é a democracia, o que é o sentido da liberdade e como a guerra atrapalha isso. Essa é a minha experiência. Eu não tenho frequentado ambientes onde eu esteja subserviente, eu tenha uma necessidade de obediência, então eu tenho convivido mais dentro dessa minha, vamos chamar de bolha, mas dessa minha rede, falando sobre isso e procurando levar um esclarecimento para as pessoas de que a guerra é um prejuízo enorme para tudo, né? Que é o que está acontecendo. Legal.
Antes de passar a bola aí para quem quiser falar, eu só esqueci de me apresentar. Eu estou aqui de Oh, Lima vai Duarte. lá, Meu nome Rafa. meu nome é Rafael, beleza. Quem quer completar a fala do Mauá e adicionar algum comentário? Eu posso colocar alguma coisa que eu tenho visto e talvez tentar formar uma imagem para materializar isso que a gente está passando e conectado também com aquilo que o Mauai acabou de dar o depoimento dele. É o muro, né? Nós estamos sendo obrigados a tá vendo a construção de muros mas a materialização da imagem é o muro, no sentido de que da maneira como estamos nos relacionando hoje, você é obrigado a escolher ficar de um lado do muro, né? E até a possibilidade que seria de ficar em cima do muro não ter permitido escolher. Mas na verdade é que não pode existir muro, né? Se você não escolhe lá, também não escolhe ficar em cima. Ficar em Não cima tem do como muro estar fica. em cima do muro, né? Se ele não existe. Não. Na verdade, a gente tem que se trabalhar para desconstruir esse muro que está ali nos separando, né? E às vezes ele pode ser muro de diversos modelos, né? Ideológicos, religiões, que na verdade é a mesma coisa, daquilo que alguém poderia defender, né? Se é a favor de multigêneros ou não, né? Questões culturais, está toda hora constantemente sendo obrigado a escolher um lado. Eu me recuso a escolher o lado. Eu recuso escolher o lado porque o mundo é muito mais complexo do que isso, né? Eu acho Porque que sim, desculpa, mas ao mesmo tempo que a gente tá eventualmente defendendo uma posição em determinado tema, no outro tema podemos nos unir ou então concordar e defender e pleitear e querer trazer outras questões, né? Que na verdade essa posição que estão nos colocando, né? De se tu tá de um lado tu é de direita, se tu tá de lado do outro é de esquerda, mas há muitas complexidades, há coisas que tem, sei lá, né? Estou tentando me recuso a colocar nessa classificação, mas só para dar um exemplo, né? Coisas que a esquerda defende que eu defendo e outros que eu não concordo, e tem coisa lá na direita que é defendida e que eu não concordo, e outros que eu concordo, entende? Então já isso aí não serve mais para dar conta da complexidade que a gente vive. E eu acho que nós vamos ter que conviver com todas essas diferenças. Então, abaixo os muros. A guerra é o muro, abaixo a guerra. Eu queria aproveitar um pouco o gancho do que o Fernando falou, porque aí a gente começa a abordar um pouco a questão do que é a guerra mesmo, né? E a guerra, para mim, ela tem a ver com essa criação artificial de escassez, essa diminuição dos caminhos possíveis, do número de caminhos possíveis. Então, de repente, você tem 200 e tantos milhões de pessoas num país, essas pessoas, cada uma é uma miríade de pensamentos e possibilidades que ela pode expressar, e de repente tem alguém tentando criar a ilusão de que essas pessoas estão classificadas dentro de um binarismo. Ou elas estão de um lado, ou elas estão de outro, ou elas pensam de um jeito, ou elas pensam de outro, ou elas são progressistas, ou elas são conservadoras. Isso Quando a pessoa mesmo. quer deixar de lado a nomenclatura esquerda versus direita, aí ela troca o nome, ela fala progressista versus conservador. Mas no fundo é a mesma coisa, está dizendo que existem dois tipos de pessoas. E é interessante a gente pensar nisso, que a gente tem uma cultura de torcida também, de futebol, né? Eu acho que de alguma forma isso influencia, porque às vezes a gente vê isso que está na política, parece muito com a torcida de futebol. E aí, de repente, as pessoas estão defendendo as coisas mais absurdas
porque o lado delas está no poder, ou está contra quem está no poder, e não consegue mais interagir com o outro. Então, a rede em si fica prejudicada, né? Eu sempre gosto de lembrar uma expressão, que tem uma expressão que diz assim, curral eleitoral. Isso aí sempre me chamou a atenção, o tal do curral eleitoral, né? Porque fala, curral é rebanho. E rebanho é ter seguidores dentro daquela ideologia, né? Muitas vezes eu tenho recebido algumas críticas, não críticas, mas algumas apontadas assim, né? Que é o seguinte: quando eu falo que não ter lado, não ser de um lado, não ser do outro lado, ser em cima do muro, às vezes me acusam de isentão, porque eu sou isentão. E, por outro lado, tem gente que diz que quando eu começo a falar de democracia, quando eu começo a ver que é o sentido da liberdade, não ter lado e desconstituir a autocracia, fala assim, mas a democracia que você está falando também é uma ideologia. E aí a gente volta na questão do que é a ideologia. O que é a ideologia que conduz, que doutrina, que faz a guerra? Porque a ideologia tem a ver com a guerra. Estou errado? E um negócio interessante do que você comenta, Mauai, como ideologia, é aquela coisa do mundo futuro, né? Do mundo que não é o agora, né? E mais do que o mundo futuro, é um mundo idealizado, onde existe alguma variável que alguém disse que é uma variável para a qualidade de vida de todos, né? Isso. Você está assumindo alguma figura e algum conceito filosófico de felicidade ou de qualidade de vida e que todo mundo tenha que seguir isso. E aí, essa crença nisso acaba tirando o foco do presente, das interações, das coisas que eu quero, de quem eu sou. E quando você leva isso para a política, que eu acho que tem a ver muito sobre esse ponto, acaba se entrando numa política não como relação e não numa política como a conversa visando o que nós aqui como grupo queremos, né, para nossa vida, né, para nosso espaço onde a gente mora, e começa a entrar numa linha muito a guerra, né, se transforma a política, que era um espaço de convivência, de conversa para o bem comum, num espaço guerreiro, num espaço onde você tem inimizade, onde, na verdade, eu tenho que destruir o outro, né? O meu foco não é mais a gente chegar em alguma ideia para a gente construir a nossa vida e o nosso bem comum. Então, acaba sintonizando em outra coisa. No fundo, assim, você quer o bem, você quer uma ideologia que diz trazer alguma felicidade, mas ao fazer essa sintonia, você perde o contato do presente e perde o que as pessoas querem do seu lado, né? Criando inimizade. E eu acho que a gente entrou num momento do mundo e do Brasil que a gente está no máximo disso. A gente está cada vez mais entrando num espaço e as pessoas não entendem, não veem esse padrão, não enxergam. As pessoas ao meu redor, por exemplo, não enxergam. Você pode comentar que não sai desse espaço. É um momento muito, muito maluco e que esse tema de desconstrução da guerra, que aí é um tema riquíssimo para a gente tratar, precisa ser colocado, porque senão cada vez mais a gente vai entrar num espaço de falta de confiança entre as pessoas, falta de abertura, falta de conversa, inclusive entre familiares, entre pessoas que gostam, entre amigos. Então, se não entender esse padrão e não desintonizar coisas que são antigas, que a gente vem carregando essa sintonia, a gente não vai conseguir desconstruir isso e vamos entrar em um clima maior disso, de destruição. Porque está diretamente relacionado à questão da doutrinação e de como estamos programados dentro deste padrão. Porque, às vezes, a pessoa reage porque ela está padronizada, ela está com o programa. Então, ela reage daquela maneira. Ela não tem ideia ou pensar por si para ver que ela tem liberdade, que ela pode quebrar esse padrão, né? Então, é muito interessante trazer essa coisa da ideologia, da doutrinação e, principalmente, aí eu acho que entra a questão da hierarquia, né? Porque a hierarquia, ela aplicada no governo, etc., ela vira um absolutismo, ela vira o poder de quem manda mais, o poder de quem pode mais. São os militares no governo e é principalmente o que está acontecendo agora.
com este governo do Bolsonaro, onde cada vez mais eles usam as eleições para, de repente, ter mais rebanho, para, de repente, doutrinar mais e cada vez mais, e nós estamos perdendo a democracia. É o que você falou no começo da sua fala, Diogo. Nós estamos num momento muito, muito delicado e isso precisa ser falado cada vez mais para as pessoas desprogramarem, desconstituir em si mesmas essa doutrinação, este programa verticalizador de obediência e de hierarquia. Isso tem que falar disso, né? O que nós estamos fazendo aqui nos Conexões Democráticas. Nós queremos trazer este assunto à baila, para que a gente fale disso, para dissolver essa autocracia horrorosa que é a guerra. Eu queria ouvir o antídoto. Eu queria ouvir um pouquinho o que a Marta tem a comentar aí com a gente, Marta. Cadê a Marta? Marta tem que abrir o microfone dela. Marta está no mudo, Marta. Eu acho, pessoal, que não existe problema nenhum, especialmente com a questão dos lados, ou das diferenças, ou dos diferentes, né? O que existe é não constituir o diferente como um inimigo, porque a guerra é a criação do inimigo, não são as diferenças. Tá certo? Não tem nenhuma importância da convivência entre diferentes. E as convivências gerarem crises, tá certo? Toda relação gera crise. Ainda bem, né? Porque senão elas permaneceriam mortas num único lugar. Então, democracia também não é ideologia. E a democracia é um processo de desconstituição de autocracias. Não é um lugar confortável a se chegar em nenhum momento. Bom isso. É pura relação, seja como modo de vida, ou seja nas relações políticas em geral, porque são todas iguais, né? Nós temos relações políticas de poder na família, nós temos relações políticas de poder na escola, temos relações políticas no governo, né? Não constituir o inimigo é não guerra. Meu Deus! Eu acho que a Marta entrou num assunto bastante interessante, no sentido de explorar onde isso realmente começa. E eu li uma definição de ética esses dias que achei muitíssimo interessante. Ela tinha pouquíssimas palavras e era uma frasezinha muito curta, que a ética era reconhecer o outro, a validade do outro. O acolhimento do outro era a definição de ética para esse autor, que eu vou depois descobrir onde que eu li isso. Se vocês estiverem interessados, eu vou trazer. Uma definição de ética baseada no reconhecimento do outro. Porque, assim, se você desenvolve o seu pensamento, ou a sua moral, ou a sua forma de pensar sobre o mundo, tem que entender que existe uma outra pessoa que também tem uma forma de pensar sobre o mundo e que também é válida, tanto quanto a sua. E é essa definição de ética que ele está colocando, sobre o reconhecimento de uma outra pessoa que tem uma posição diferente, e aí é que começa a convivência. E aí, então, eu acho que, claro, eu estou tentando explorar aqui, que talvez ainda isso não seja o verdadeiro início, né? Mas estou colocando, assim, daquilo que eu tenho buscado entender como o início de tudo, me parece que está aí, e aí é que começa a construção do muro que eu falava anteriormente, né? Se você não reconhece um outro como legítimo, como alguém que pode pensar diferente, você começa a erigir um muro, e aí é que começa a exacerbação da guerra, né? Então, esse tópico aí que você pegou, da ética, do reconhecimento do outro, eu fico me perguntando até que ponto, né, as eleições, né, do jeito que elas estão configuradas no país, no mundo, elas não contribuem para isso, para essa deterioração desse tipo de, né? Porque quando você, e aí eu não estou falando só do Bolsonaro, não, eu estou falando de modo geral, porque quando você entra numa eleição, o que você gente, as pessoas querendo mostrar que elas são melhores que as outras, né? Basicamente isso.
E isso é uma coisa que deletéria no final das contas, porque todo mundo tem seu valor, né? O que você está discutindo ali no final das contas é um assunto público, que diz respeito ao público, mas isso facilmente para questões muito pessoais e particulares. E essa dissociação entre particular e o público numa eleição fica muito difícil, né? Porque as pessoas elas vão argumentar muitas vezes em função do comportamento da outra pessoa. Então, não é que ele seja o melhor, é que o outro é muito, muito ruim, né, tem muitos defeitos e tudo mais. Então, eu acho que as eleições elas precisam ser repensadas, né, no mundo inteiro, porque aí eu estou remetendo àquele texto que a gente, não sei se vocês leram, sobre as experiências que estão sendo feitas em alguns países de utilizar sorteio. Eu não sei se é esse texto, porque eles fizeram essa experiência e monitoraram, né? E aí, com esse monitoramento, eles perceberam que pessoas que foram escolhidas aleatoriamente, sem eleições, elas têm muito mais chance de contribuir umas com as outras. Que assim, o que se tornaram... Pode falar, Rafael. E essa contribuição ela gera uma inteligência coletiva. Então, isso, quer dizer, você, na verdade, aí, estimulando, acho que um aspecto fundamental da democracia, que é essa contribuição, essa colaboração. Né? Então, a democracia, do jeito que ela tá organizada hoje, ela está num impasse muito grande, porque essa importância que se dá às eleições, ela não pode ter a importância que está dando, porque então, quer dizer, você precisa repensar isso. Não sei de quais as soluções, mas de qualquer forma, são as pessoas que precisam pensar a respeito disso, né? Eu fico, por exemplo, nos Estados Unidos é mais fácil fazer isso, porque as legislações são descentralizadas, né? As legislações eleitorais e tudo mais. Então, você pode criar mecanismos de ouvir. Não sei, no Brasil, acho que tem esse impeditivo. Não sei se chega a ser um impeditivo, mas de ter experiências nesse sentido. Né? Eu sei que isso não vai afrontar, como a gente gostaria, esse tipo de política que a gente está vendo do Bolsonaro. Né? Não sei se isso vai afrontar, mas já é uma experiência que eu acho que teria que ser iniciada em algum momento, né, assim, em algum momento, não, já, nos municípios e nas comunidades, porque essa importância que se dá ao mérito, né, porque no final das contas é isso. Na eleição você fica discutindo mérito, né, quando você tinha que discutir era colaboração, né? É isso que você tinha que discutir. O que aconteceu com as eleições é que elas acabaram exacerbando a própria construção do muro, né? Então, assim, na verdade, elas se transformaram em majoritarismo. Você tem um lado que tem uma determinada maioria que vai ganhar as eleições por força da regra que está colocada, né? Mas o Instituto de Eleição se transformou no quê? Numa maioria que pode ter os emocionários mais perversos e que acaba ganhando a eleição e que daí acaba espalhando esse emocionário perverso para o restante da sociedade, porque que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Por deter o poder, acaba espalhando, por causa do poder, acaba espalhando isso para o restante da sociedade, né? Então, na verdade, espalhando a guerra para o restante da sociedade, quando deveria acontecer que uma campanha, na verdade, uma campanha eleitoral, ela deveria sim ser modos de construção, através da interação, né? Uma construção de uma realidade que pudesse permear todos os campos, né? Através da democracia, e que isso pudesse permear a sociedade inteira. E pós-eleição, digamos, através da pessoa ou do partido que tivesse sido eleito, espalhar, digamos, aquela discussão novamente, construir, então, 4 anos, digamos assim, de mandato, mas voltando a construir aquilo que teria sido discutido, né, no modo colaborativo durante uma campanha. E aí eu acho que... vai, Diego.
Bem rápido o meu comentário, na verdade. Por favor, Diogo, senão vai outro entrar em guerra aqui com você, bicho. Faz favor. Outro dia eu estava conversando com o Renato, um amigo nosso que estuda bastante índices de democracia, e aí a gente estava falando sobre países bastante democráticos, e aí ele falou assim, cara, nesses países, né, a gente tem um pessoal ali nos nórdicos mesmo, pelos índices, e ele estava comentando assim, eles levam as eleições menos a sério. E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, às vezes a gente leva a eleição a sério demais, né? E aí entra na coisa do sorteio e etc. Então, Mas acho interessante como um modelo mental de se pensar. Porque eleição é apelativo. Mas é isso que eu queria falar, né? Ô, Rafael, por favor, aí deixa eu fazer uma intervenção. Dá licença. Tá de sacanagem. Falta de sacanagem. Você tá me sacaneando aí, pô. Eu acho que, só para fazer uma pontar aqui, a questão do populismo. Aproveitado como eleição, usar a democracia, a eleição especificamente, e o populismo tem feito isso, tem ativado esses emocionários guerreiros, porque fica mais fácil de mexer com as emoções, com a confusão, e aí vai criando os militantes, que aí a palavra militantes vem de militar, que milita a favor de algo, e aí eu acho que é isso. É isso, Rafael, não vou falar mais nada, não. Pode deixa eu falar um pouquinho aqui também. Não pode falar. Tem uma questão, que bom ouvir. Tem uma questão aí que eu acho que está resvalando desde que o Rafael começou a falar, que é a questão dos partidos políticos, né? Da crise, que o Rafael começou a comentar isso, a crise da democracia representativa também. As pessoas não estão mais confiando na democracia do jeito que a gente já conhece, com essas representações. Eu acho que uma das causas até para essa criação dessas separações entre as pessoas são essas estruturas hierárquicas, com donos, que a gente chama de partido político. E a gente tem um sistema muito fechado na existência desses partidos políticos. Pessoas não podem se candidatar avulsamente, então elas têm que obedecer a essas hierarquias. E com isso, você tem a criação dos times, das diferentes agremiações. Um que vai disputar com o outro, as panelas. Então, o próprio ambiente, a própria ambiência, ela já enseja a formação de um pensamento guerreiro, da chamada realpolitik, né? Exatamente. Então, isso do sorteio, eu acho que é uma coisa muito interessante no sentido que desconstrói isso. Mas a gente precisa ter espaço para criar esse tipo de estrutura aqui no Brasil. Como você estava falando, nos Estados Unidos, por exemplo, é mais fácil. Mais fácil. Você tem uma descentralização da legislação. Aqui, talvez seja algo mais complicado. E as pessoas não conseguem... Eu confesso que eu mesmo, os primeiros momentos que eu comecei, porque todos nós aqui temos pensamento autocrático, né? Pelo menos eu me reconheço nesse lugar em muitos momentos. Então, eu mesmo, quando a primeira vez que eu ouvi falar em sorteio, eu fiquei pensando, nossa, mas tem tanta gente analfabeta nesse país... Meu Deus, e se um analfabeto for eleito, for sorteado para estar em um determinado lugar? E, de novo, isso é escassez. Isso não é como eu penso mais hoje, mas o meu primeiro impacto foi isso. E é um lugar de... Nossa, só quem estuda pode exercer um lugar de destaque. Só quem tem mérito pode estar num determinado lugar. E assim a gente mantém essas estruturas, né? Isso. Então, tem um outro aspecto que eu acho interessante de conhecer, assim, de observar também no que tange a eleição, é que quando você chega num momento como nós estamos vivendo agora de eleição municipal, né, que os candidatos começam a aparecer, de repente as pessoas começam a dar opinião. Vocês já repararam isso? Elas não davam opinião nenhuma, elas começam a dar opinião. Isso, para mim, revela, no final das contas, mesmo a opinião. Quer dizer, a opinião é só um modo de alcançar um tipo de... algum tipo de
de reconhecimento. Ela não é vista como uma forma de aprendizagem mesmo, né? A opinião não é um jeito, não é um meio de aprender. Então, e isso tem um correspondente à educação, na educação, que também é muito importante. Que a escola é muito voltada é muito hierárquica, né? Você tem uma pessoa lá na frente falando o que é verdade e os alunos, todo mundo mudo. Então você não ficou mudo você. Direito... Você falou a escola voltada para. Desculpa. E aí ficou mudo, pelo menos para mim. A escola é hierárquica, né? Então você tem, por quê? Você tem um professor que fala e os mais ouvem só, basicamente. E eu vou aproveitar, conteúdo... Rafa, eu vou aproveitar essa tua fala. Eu acho que ela abre um espaço gigantesco para a gente explorar. Eu acho que a gente começou falando de desconstrução de guerra, tocamos pontos sobre eleição, estamos agora tocando pontos sobre educação e falando sobre as pessoas e como isso se propaga nas outras instituições da sociedade. E eu acho que isso dá um caldo enorme para a gente começar a explorar cada um deles nas próximas conexões democráticas. Legal. Então eu vou aproveitar aí para a gente avançar para o encerramento e aí já deixar essa bola quicando para os próximos conversas. Né, a gente pode deixar esse tema aí da hierarquia, né, e da opinião, né, como próximos programas do nosso Conexões Democráticas. A gente está dando esse nome porque é o tema que que nos interessa, né? São as conexões e a democracia. Então, vamos juntar os dois, conexões democráticas. Então, a próximo encontro vai ser quando a gente já pode marcar? Não, tá bom. Vamos embora. Terminou, acabou, gente. Acabou. Então, acabou? Não vai ter mais encontro? Fica marcado para semana que vem. Semana que vem a gente vai de novo. O Malai está preocupado com o tempo. A gente passou um pouquinho do que a gente tinha previsto. Desconectando. Não, Tchau. Mas